Quem não gosta de um conselho, de uma repreensão amorosa, muitas vezes? A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 25, versículo 11, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Que palavra tremenda, né? Ontem eu estava lendo essa mensagem, fiquei com ela na minha mente e eu queria trazer para o seu coração como reflexão. Aqui está dizendo que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Uma maçã de ouro, né? Num vasilhame ali, numa bandeja de prata. Como é bonito de se ver, né? Como resplandece aquilo ali. Então ele está falando que as palavras ditas no tempo certo, sabe aquela coisa assim, estou no lugar certo, com a pessoa certa, falando a coisa exata. Então a palavra dita em tempo certo, ela é como assim, a maçã de ouro em salva de prata. Ela é bela, ela é apropriada, ela é animadora. Ela é bonita de se ver e de se ouvir, né? A maçã de ouro em salvas de prata. Então a palavra dita a seu tempo, ela é boa de se ouvir, ela é agradável aos ouvidos. E aí diz uma coisa interessante, como pendentes de ouro e gargantilhas, né? De ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Ou seja, irmãos, a pessoa, quando ela tem a sabedoria, sabe, para repreender, ensinar, aconselhar, falar uma palavra e ela fala com amor, com cuidado, com zelo, com direção do Espírito Santo, ela é como um pendente de ouro e gargantilhas de ouro fino. É uma coisa bonita, uma coisa que vale ouro, né? Que vale muito. Ou seja, irmãos, o que eu quero dizer para você com essa palavra de hoje? Olha só, a nossa boca, ela tem o poder de amaldiçoar, de abençoar as pessoas. Nós temos o poder, a Bíblia diz que a língua, né? Nós temos o poder, a nossa palavra tem poder. Muitas vezes o que nós dizemos, muitas vezes o que sai da nossa boca acontece e vai acontecer. Então, que principalmente, sabe, quando você lança palavras ao vento, ao ar, assim, palavras tolas, palavras sem entendimento, palavras de desrespeito, palavras de maldição para alguém, irmãos, tudo isso é uma plantação, é uma semeadura. E uma hora você vai colher. Mas também quando você lança palavras de amor, palavras de afeto, palavras de um cuidado, conselhos, de sabedoria, também, irmãos, você colhe. E a pessoa que está ouvindo, como diz a palavra ali, né? Assim como o pendente de ouro é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Ainda que seja uma repreensão, ainda que seja, digamos, um puxão de orelha, se você tem sabedoria para falar, se você tem cuidado para falar, entendendo que é uma pessoa que necessita, né? Quando tá o ouvinte, a pessoa que escuta, é uma pessoa que necessita ouvir algo, não para você alisar o ego de ninguém, irmãos, porque a gente não tá aqui para isso, mas ouvir algo que venha com amor, ouvir algo que venha com direção, ouvir algo sem ser na emoção, irmãos. Emoção, olha, é uma coisa que vem e passa. A gente tem que ser, a Bíblia sempre fala, nós precisamos prestar culto racional a Deus. O que é um culto racional? É sem a presença do Espírito Santo? Não, irmãos, não é isso. É um culto, é um louvor, é uma adoração com entendimento, é você sabendo o que você está fazendo. A mesma coisa é quando você conversa com alguém, quando você aconselha alguém. Não pode ser uma coisa da minha emoção, do meu pensamento, não. Tem que ser uma coisa, irmãos, né? Com entendimento, com sabedoria, para edificação e não para destruição de vidas. Então eu achei essa palavra muito interessante. Eu estava lendo ela ontem, na verdade, e falou muito ao meu coração, sabe? Que a gente precisa exortar, nós precisamos aconselhar, nós precisamos dar a nossa opinião sempre com muita sabedoria, sempre com muito amor, analisando, tentando analisar todos os lados da situação, principalmente quando se tratam de coisas espirituais. E, irmãos, quando você falar a palavra de Deus para alguém, que você fale ela com ousadia, com autoridade, com
toda intrepidez, mas com muito amor. Porque o amor, irmãos, né? Como diz a Bíblia, cobre multidão de pecados. Então, às vezes você vai conversar com alguma pessoa, você vai dizer uma palavra, você vai fazer uma oração, você vai aconselhar alguém e vem cheio de razões, sabe? Cheio de, não sei o que, é melhor que isso, é melhor do que aquilo. Não, irmãos. Vá sempre fazer a obra, falar a palavra de Deus, dar um aconselhamento, lançar uma palavra sobre alguém com muito amor, com muito zelo, com muito cuidado. E se lembre, nunca se esqueça disso. Sua palavra pode matar uma pessoa, ou ela pode levantar essa pessoa do pó e da cinza. A palavra que sai da sua boca, ela tem muito poder. Então eu vou ler mais uma vez o que está dizendo Provérbios, capítulo 25, versículo 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus, Senhor, que há um tempo de falar e há um tempo de se calar. Peça a Deus, Senhor, quando for o tempo de falar, Pai, que o Senhor coloque as palavras na minha boca. Que o Senhor coloque o entendimento no meu coração e na minha mente. Para que eu possa falar daquilo que às vezes eu não entendo, mas que o Senhor está direcionando. Para que a gente fale segundo Deus, para que a gente aconselhe segundo Deus, para que a gente converse, né? Algumas conversas até segundo a vontade do Senhor, para a gente não prejudicar ninguém. Então eu deixo essa mensagem para você que nós precisamos ter sabedoria no falar, no trato com as pessoas, no tato, né? No trato, no cuidado, o zelo é muito importante. Então medita sobre isso, depois você lê lá de novo Provérbios 25, versículos que eu li aqui, né? O 11 e o 12. Medita sobre isso. E todas as vezes que você for aconselhar alguém, todas as vezes que você for conversar com alguém, para você emitir a sua opinião, que você peça a Deus direção, que você peça a Deus sabedoria, para que você não venha prejudicar, às vezes, né, uma vida, uma situação, uma causa, para que você não venha conduzir aquilo para algo, né, que não era para ser daquela maneira. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus direção, principalmente, irmãos, né? Peça ao Senhor para que seja falado no tempo certo, porque no tempo certo as coisas são colocadas no lugar, as coisas se ajeitam e Deus, Ele mostra, né? Ele revela tudo o que Ele tem que revelar através daquilo que sai da sua boca. Então, que Deus abençoe você, a sua casa, dê muita sabedoria e te ensine, né, a falar e te ensine a se calar também quando for necessário. Em nome de Jesus. Até amanhã, se assim Deus nos permitir, para mais uma mensagem. Amém.